pessoal, recapitulando, retornando, nós paramos em prisão temporária e eu falei da Lei 7.960. Essa lei foi editada lá em 89, ou seja, logo após a edição da Constituição, especificamente no dia 21 de dezembro de 89. Ela tem o propósito, segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, e até uma crítica, de substituir a antiga prisão para averiguação. A prisão para averiguação existia porque nós não tínhamos naquela época, na década de 70, 80, sistemas informatizados como temos hoje. Não tínhamos bancos de dados avançados que pudessem se comunicar com outros bancos de dados, buscar todas as informações sobre as vidas das pessoas. Então era preciso eventualmente alguém que era investigado por um crime prendê-la com uma prisão de curta duração para que pudesse apurar a vida daquela pessoa nos bancos de dados gerais, enviando ofícios, tal, tudo de forma muito precária. Mas isso foi superado. Hoje nós temos aí um avanço tecnológico que permite a reunião de tudo isso em alguns sistemas. Temos até bancos de dados dados genéticos, bancos de dados genéticos que contém lá informações sobre condenados por crimes graves, e aí tem a lei de identificação criminal que trata exatamente disso. Peço para que vocês, se puderem, dar uma olhada nessa lei antes mesmo da aula, que o professor de processo vai tratar disso. É importante, eu não consigo falar disso agora, senão vou desviar muito do tema, mas o que importa para que vocês saibam em relação ao nosso tema é que a prisão temporária, e que está lá contida também na Lei de Crimes Hediondos, na Lei 8.072, ela serve para apurar, para investigar, quando for imprescindível para uma investigação criminal. É por isso que vocês veem nos jornais que pessoas são presas e de repente elas são soltas de forma muito rápida, por um período muito curto, como aconteceu recentemente no caso de Brumadinho. Se pararem para pensar, algumas pessoas foram presas e soltas praticamente no dia seguinte ou 2 dias depois. Mas por quê? Porque foram presas temporariamente. O juiz expede a ordem de prisão, o mandado de prisão, e aí, se vocês olharem a Lei 7.960, essa prisão, ela tem o prazo lá no artigo 2º de 5 dias e pode ser prorrogável por mais 5. É assim que funciona. Eu até coloquei na minha tela para falar com vocês. Acontece que a Lei de Crimes Hediondos, se retornarmos na lei, lá no parágrafo 4º do artigo 2º diz que a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, ou seja, é uma prisão temporária com prazo infinitamente superior ao prazo regulamentar da Lei de Prisão Temporária. Então, os crimes hediondos seguem a sistemática da lei temporária, com alguns ajustes por conta da Lei de Crimes Hediondos. Então o sujeito pode ficar preso temporariamente por até 30 dias, sim, se o crime for hediondo. Se o crime for comum, por até 5 dias, e alguns crimes comuns que estão no rol da lei de prisão temporária. Lá no artigo 1º tem um rol, no inciso 3, dos crimes que admitem a decretação da prisão temporária. Não são todos os crimes. Bom, dito tudo isso, nós podemos concluir que a Lei de Crimes Hediondos, ela estabelece um tratamento extremamente severo para crimes classificados como. E aí nós temos, fechando essa questão, somente o crime hediondo, segundo o artigo 1º, inciso 7 da Lei de Crimes Hediondos, o crime de epidemia com resultado morte. Então, crime préter doloso, previsto no parágrafo 1º do artigo 267 do Código Penal, se do comportamento de causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos resultar morte ou mortes, a pena desse crime será aplicada em dobro. É isso. E o tratamento para esse crime que resultou em morte será extremamente mais severo por conta das disposições da Lei 8.072, ou seja, a Lei de Crimes Hediondos. Dito tudo isso, nós vamos agora falar do crime na modalidade culposa. Então, esse crime de epidemia também
pode ser punido na forma culposa, ou seja, é quando o agente é descuidado no trato de germes patogênicos e ele acaba propagando, causando epidemia, independentemente do meio. O parágrafo 2º, ele só fala no caso de culpa. Então, se no caso de culpa, seria por negligência, imprudência ou imperícia, as 3 formas de se causar a epidemia na modalidade culposa. E aí estabelece uma pena que é o extremo oposto da pena para a modalidade dolosa. Que pena é essa? É uma pena de detenção de 1 a 2 anos na modalidade simples, sem o resultado morte, ou seja, estabelece que esse crime é de menor potencial ofensivo. Por outro lado, se resulta a morte na modalidade culposa, a pena será de 2 a 4 anos. Aí é uma pena um pouco mais alta, não teria os benefícios da Lei 9.099, mas é esse o cenário. E aí, para que possamos concluir, eu só preciso falar com vocês, na verdade, fazer uma pergunta. E com isso nós encerramos o estudo do crime de epidemia. Depois nós vamos trabalhar com outro vídeo, mas aí seria um filme propriamente dito, para que eu consiga chegar numa atividade específica sobre o crime de epidemia. Relendo o tipo penal incriminador, o caput, o artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Eu pergunto para vocês, esse crime é classificado como formal, material ou de mera conduta? Pensem. Quanto tempo de vídeo deu? 7. Tá, pessoal, é o seguinte, eu vou encerrar aqui a aula com essa pergunta e aí na próxima aula eu volto exatamente nesse ponto. Qual a classificação desse crime? É um crime formal, material ou de mera conduta? Pensem e tragam as respostas para a próxima aula, e isso tem a ver ainda com o nosso prosseguimento. Eu agradeço a atenção de vocês, era o que eu tinha a expor sobre o crime de epidemia e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.